Nós já estamos de volta com a Manhã da Piedade e agora nós vamos falar de um assunto muito especial, que é o Dia da Luta Antimanicomial. O psicólogo Jairo Staganelli já está aqui conosco para a gente entender um pouquinho sobre essa luta, sobre o que ela significa, sobre as batalhas que as pessoas já venceram também. Ele já está aqui. Bom dia, Jairo. Seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. 18 de maio, né? Que é Sim. o dia da luta. O que isso significa? A gente já pode falar que essa luta já trouxe muitos ganhos para a nossa sociedade de uma forma geral. Sei que temos muito a evoluir ainda. Síria, havia um lugar na França, na virada do século XIX para o século XX, Freud estudou lá. Era um antigo lugar de guardar armas de Luís XVI chamado Salpêtrière. Hoje a Salpêtrière é um hospital de fato. Ronaldo Fenômeno, Michael Schumacher chegou a ser operado na Salpêtrière. Charcot era o grande mentor desse hospital. E Freud, o jovem Freud, saindo de Viena, e eu não sou psicanalista, mas sou um estudioso de psicanálise, veio a Paris para estudar na Salpêtrière. Síria, a Salpêtrière era um grande depósito de gente. Isso mesmo. Depósito, amontoado de gente ali. Isso. Nós tivemos a nossa Salpêtrière aqui em Barbacena. Um abraço para você que é de Barbacena. Sabe o tanto que a história do hospital psiquiátrico é importante para a sua cidade. Mas Barbacena, durante muito tempo, também foi um depósito de gente. Não só pessoas com diagnosticado sofrimento mental, mas aquelas pessoas que não se adequavam. Então, indivíduos que eram divergentes do sistema político foram para Barbacena, mães solteiras, meninas que não se adaptavam, porque namoravam cedo, eram colocadas lá também. E aí, Síria, não tinha nenhuma triagem para isso? Não. Era qualquer pessoa, não se Havia... adequou em um perfil? E coloco ali, né? Assim, aqui pertinho de nós, mas dentro de um outro contexto, de uma outra doença, os portadores de Hansen, por exemplo, né? Que eram colocados aqui na região de Betim. Ou seja, essa ideia de fechar um sujeito, isso remonta à Idade Média. Sim. Isso remonta à virada do século XIX para o século XX. E quando pensamos que a luta antimanicomial, em especial, Síria, assim, você pouco modesto, a minha classe de psicólogos, ela foi preponderante na luta, né? Os CRPs, né? Os Conselhos Regionais de Psicologia, o Conselho Federal de Psicologia, foi preponderante na luta por isso. Porque, Síria, falamos de sofrimento de fato. Tenho usado essa expressão, tocar o coração das pessoas que tem alguém que sofre com um paciente em casa. É muito difícil, é muito difícil. Tem um filho que é portador de sofrimento mental, tem um irmão portador de sofrimento mental, quer seja a esquizofrenia, que é quando o sujeito ele desconecta da realidade, quer seja o transtorno bipolar, que já falamos aqui recentemente. Várias vezes. Isso, dentro de uma lógica da depressão ou uma deficiência intelectual. Falamos sim, eu estou tocando o seu coração aqui agora. Mas tratar esses seres humanos com a humanidade devida, com a humanidade de acolhê-los, isso é uma obrigação nossa. E promover a política pública de atendimento à saúde mental é algo fundamental, é a bandeira maior da luta antimanicomial. Talvez, Síria, a geração de psicólogos anterior a mim, ela colocou essa bandeira, ela custou afincar essa bandeira para fechar os manicômios como tratamento, não. Que mas não como foi um trabalho tão fácil, encarceramento. Né? Foi muito difícil, muito difícil. E, inclusive, quando a gente pensa hoje, recentemente, né, assim, como temos tratado muitos dependentes químicos. Qual o nosso olhar confinando essas pessoas em clínicas de tratamento isoladas, muitas dessas clínicas, algumas boas, a Bairral em São Paulo, o pessoal da família Caná, aqui pertinho da gente no Padre Eustáquio. Um abraço para você que é membro da família Caná, Padre Osvaldo. Respeito muito o trabalho de vocês. A Fazenda de Caná, ela é uma fazenda que acolhe as pessoas aqui na região de Neves, mas são com claro plano clínico de trabalho. Tem um tratamento diferenciado, um acompanhamento. O que a gente tem visto muitas vezes no tratamento da dependência química vai contra essa questão da luta antimanicomial, porque você tem confinado pessoas lá. Inclusive, a última mudança desse governo com relação ao plano de combate às drogas enaltece o trabalho dessas clínicas de confinamento,
Clínicas que muitas vezes são conduzidas por líderes religiosos, por ex-dependentes químicos, que não têm a utilização de um psiquiatra constante ali dentro. Ou seja, a luta antimanicomial, ela é uma luta de promoção de políticas públicas para o tratamento do transtorno mental. E o que ainda falta? Você disse essa palavra aí, Pois políticas, é, Síria, assim, políticas públicas. O que ainda pode ser feito? O que eu acho que é preciso a gente pensar é o seguinte: quando se fechou o manicômio, né, quando se acabou com o manicômio, porque o manicômio era um absurdo mesmo, pessoas que eram depositadas ali e que ficavam com as próprias sorte, a própria fezes. Porque imagina, Síria, você colocar uma pessoa ali para poder se tratar. O sujeito entrava ali, ele ficava mais doente do que ele entrou. Muito mais, condições subhumanas, né? Exatamente. Então, fechar o manicômio é uma necessidade. Agora, promover a política pública, onde você tem residências terapêuticas. Imagine, 8 a 10 pessoas em uma casa alugada pelo Estado, com um dispositivo de alguém estando lá, um assistente social, um técnico de enfermagem e o psiquiatra de referência, é muito mais barato do que você montar um manicômio com, imagine, Síria, 8 mil pessoas, 6 mil pessoas. E essa pessoa ir lá fazer o acompanhamento e voltar para a família. E o sujeito está ali, alguns não vão voltar para a família. A residência terapêutica, o sujeito vai ficar por ali. Mas a família também ser atendida. Vamos todo pensar um acompanhamento de todos os membros, né? Os CAPs, né? O CAPs, que é um centro de referência de atenção psicossocial, onde você tem psicólogos, assistentes sociais, enfermeiros, educadores físicos e o psiquiatra de referência. Você tem vários números de CAPs, Síria. O CAPs 1, por exemplo, às vezes ele não tem o psiquiatra de referência 24 horas. Mas o ideal é termos o CAPs 3, que é o CAPS, em uma cidade grande como Belo Horizonte ou uma cidade como Goiânia, você ter o tempo todo psiquiatra 7 dias por semana, 24 horas por dia. Pra você ter ideia, Síria, 16 estados do Brasil não tem um CAPS 3. Falamos, e eu trouxe os números, falamos de leitos, em termos de leitos. A Itália tem em torno de 4 leitos para 10 mil habitantes. O Uruguai tem 5 leitos para 10 mil habitantes. A Argentina tem 6 leitos. O Brasil tem 2, Síria. Nós estamos bem atrasados nessa questão. Nós estamos muito atrás. Agora imagina, como que você acolhe uma pessoa em um surto? Uma pessoa em surto, alguns deles vão precisar de fato de contenção, mas não é a luta, não é a questão do manicômio em si, encarcerar esse sujeito ali sem humanidade. São casos específicos, né? Aí o tratamento precisa de uma questão multidisciplinar, psiquiatra, psicólogo, nutricionista, educador físico, vários deles envolvidos. E o terapeuta ocupacional que vai desempenhar um papel preponderante no tratamento dessas pessoas. Lutar contra o manicômio é lutar pela humanidade. Só que essa luta, às vezes, Síria, em um momento político, ela retrocede. Por isso que a gente tem que ficar muito atento, balançar a bandeira da luta antimanicomial, porque morreu muita gente com falta de dignidade. Porque quem é o louco, afinal de contas? Síria, a minha família é de Oliveira, aqui a 150 quilômetros aqui de Belo Horizonte. Em algumas cidades como Oliveira, o louco, ele perpassa elementos da sociedade de forma mais fácil. Eu lembro do Batista, que era um sujeito que carregava flores pelas praças de Oliveira e entregava para as pessoas. Que ficam marcadas, os adolescentes, as crianças costumavam brincar, encher a paciência deles. Ainda mais interior, sempre tem essas coisas. Mas na hora do carnaval, por exemplo, essas pessoas eram inseridas na sociedade. Elas eram abraçadas, de certa forma. Em um grande centro urbano como Belo Horizonte hoje em dia, não tem espaço para isso. O sujeito ele é sempre colocado na perspectiva de encarceramento. Como que a sociedade entende o que é diverso? Entender a loucura é também entender o diverso. É claro que, lógico, é claro que as famílias, tô de novo tocando o coração. Tem um bom, Síria, aquele programa da Leda Nagli, antigo, Sem Censura. Ela é maravilhosa. Antigo, né? Assim, e quando me preparei para cá, ontem eu estava assistindo trechos dele. Goulart de Andrade, um grande filósofo, né, poeta, ele vai dizer que ele tinha um filho que sofria e ele era contra a luta antimanicomial, porque ele achava que quando se fechou o manicômio, se abriu um espaço muito grande com falta de política pública. Ou seja, o sujeito foi eliminado do tratamento do hospital e ele não foi colocado dentro de algo que é necessário. De fato, isso aconteceu. Por isso a necessidade de fazermos políticas públicas, de promover política pública, participar dos conselhos de saúde do SUS, para que você tenha mais humanidade no tratamento das pessoas. E para que tenhamos entendimento sobre isso, para ajudar o próximo. Dizem que sou louco, né? Síria, mas louco é quem me diz
porque tem um tanto de gente que não se acha louco, mas que não é feliz. Esse é o Jairo Stacanelli. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação. Abraço. Até a próxima semana. Nós vamos para um rápido intervalo e eu volto já. Não saia daí.